Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Ratas na Cast no ar. Eu sou Gui dos Anjos. Oi, hello, hello. Vocês estão aqui com o Guilherme e com o dos Anjos. Bom, hoje a gente vai falar sobre desenhos, né? Quer começar o assunto? Sim, a gente vai falar sobre desenhos da nossa infância, sobre emissoras que passavam desenhos, sobre desenhos icônicos e sobre coisas que complementam isso também, né? É, galerinha, promete bastante, hein? Esse podcast também tá sendo gravado outra vez porque o outro ficou, acho que uma bosta. Então a gente tá assim, né? Indo, né? É, detalhes técnicos à parte, então vamos lá. Daí, vamos começar pelas emissoras, assim, importantes. Depois a gente começa pelas emissoras por serem horríveis. Ah, assim, Rede Globo, assim, TV Globinho, todo mundo conhece, assim, os desenhos icônicos passaram por lá. Três Espiãs Demais. Por exemplo, Bob Esponja. Tipo assim, vários desenhos icônicos. Por exemplo, você conhece algum? Eu não era muito fã de TV Globinho, né? Que já acabou, não passa mais também. Eu acho que o Carrossel terminou também, né? E o Bom Dia e Companhia também acabaram no SBT. Ou você não sabe? Ah, acabaram, infelizmente. Agora É, não tem mais desenho de TV aberta, não sei. TV aberta não é mais a mesma coisa que era antigamente. Não. Tô ficando velho já. Antigamente que era bom. Mas o fato é que é verdade, que acabou o Bom Dia e Companhia. Enfim, mas a TV Globinho eu não assistia muito. Eu gostava da TV Globinho, Três Espiãs Demais. Mas de resto eu não via muito, sabe? Eu assistia mais Bom Dia e Companhia e Carrossel Animado. Acho que Carrossel Animado era mais cedo, né? Eu acordava de manhã cedo só pra assistir o Carrossel Animado. E depois emendava no Bom Dia e Companhia quando eu estudava à tarde, né? Quando eu era criança. E assim, eu acho que do Bom Dia e Companhia e do Carrossel Animados, dá pra dizer assim que... Ah, tinha um desenho muito legal chamado Projeto Zeta. Acho que esse era o nome. Que era um robô. E tinha uma mulher loira. Não sei se era uma garota. Não lembro. É, tipo, a idade dela, certo, o tamanho. Mas eu lembro que tinha o robô, né? E tinha a garota. Esse desenho me marcou bastante. E assisti tudo que passava. Super Choque marcou bastante também. Ben 10 também, mas eu acho legal comentar dele à parte depois. Ah, então, né? Sobre esse desenho que você comentou, assim, Carrossel Animado. Eu nem sabia que ele tinha passado quando você era criança, porque, tipo assim, você é um pouco não, você é um pouco mais velho que eu. E pra mim, Carrossel Animado passou quando eu já, assim, quando eu tinha 10 anos. Então você era, assim, um pouco velho, sabe? Você era, tipo assim, criança? Ah, não, eu tinha uma idade parecida até. Eu lembro que eu assistia. Alguma coisa assim, em volta dos 8 9 também. Não. Não era tanto assim também, não. Mas, Droga. mas eu assistia mais ou menos. Essa época assim. Ah, mas então, né? Eu fui associada bastante, assim, a esse desenho quando eu era criança. Tanto, assim, não teve um assim, ai, eu era mais desse ou mais aquele. Eu sempre gostei mais de todos, sim. Mas, se for parar pra pensar, eu sempre gostei mais da TV Cultura, que tinha mais desenhos, assim, que tinha o Winx, né? Que é o meu desenho preferido. Mas também passava no SBT, né? Mas passava na TV Cultura, que era um pouco mais icônico por algum motivo. Mas, assim, Ben 10 me marcou um pouco, porque eu assistia quando eu era criança, e tipo assim, ai, nossa, Ben 10 muito legal. O Super Choque me marcou também bastante, porque, tipo assim, meio que pra mim, praticamente foi o primeiro desenho que eu vi um negro, assim, sendo um protagonista, e foi, assim, até que legal, sabe? Foi, sim, que Super Choque até que dava, assim, uns temas de episódios até que bem sérios, de forma leve, assim. Tem um episódio que trata de racismo e tal, e é bom até. Eu acho que a cultura, né, é muito legal da gente falar sobre, né? Porque assim, pra mim os melhores programas, os melhores desenhos ficavam na cultura, assim. Hoje a companhia era bom também, mas a cultura era 10 assim, demais, assim, tipo. É que a cultura, na verdade, em matéria de desenhos mesmo, ela não era tão forte. Mas eu tinha, por exemplo, Sete Monstrinhos, que eu gostava pra caramba.
né? Mas na cultura você tinha mais assim, uma coisa meio Cocoricó, Castelo rá que não são bem desenhos, né? São mais programas infantis, mas que eu assistia bastante, né? Tinha. A Vila Sésamo eu nunca fui muito fã, sendo bem sincero, assim, tipo, nunca me agradou muito. Mas tinha alguns programas, uns desenhos muito pontuais na cultura que eu gostava muito, como por exemplo o Cyber Chase, que é um desenho que eu gostava muito quando era criança. Se eu não me engano, o desenho do Tintim passava na cultura também. O desenho da Tintim passava na cultura, que é assim, espetacular também, acho que merece um comentário meu mais pra frente. E tem um desenho muito bonitinho chamado Cid. Ah, tem vários. Desenho muito bonitinho chamado Cid, de uma criança cientista. O que pra mim na época era muito legal, porque eu gostava dessa vibe, né? E Caiu era da cultura também, não era? Sim, por exemplo, esses dias eu acabei vendo a cultura, né? E meio que, tipo assim, antigamente passava, tipo assim, desenho praticamente o dia todo, direto, direto. Hoje só passa desenho a partir das 6, 7 horas, tipo, e é 3, 4 desenhos, acabou. Só isso. O resto é o documentário, uma reportagem aleatória, tipo, não passa tão desenho como era antigamente. Isso eu sinto um pouco até de falta, não é? Sim. Um desenho que eu esqueci de comentar, só antes de eu não esquecer de novo, é o Pequeno Urso, que era impressionante também. Quem assistiu era uma coisa muito tranquila, sabe? Um negócio assim, bem, pra deixar a criança bem maracujina, assim. Mas era legal, era bem feitinho e tinha um grande clássico. Mas sim, né? De todos, eu acho que mas assim, falando assim, de todos, a Cultura foi a única emissora que manteve os desenhos, né? Ao contrário das outras emissoras que simplesmente tiraram todos. Hoje eu acho que a Globo não passa mais nenhum desenho, nenhum SBT. Mas eu acho que eu me lembro, não, sabe? E a cultura. Assim, tem a Record aí pra gente comentar. Eu não sei como a Record tá. Faz muito tempo que eu não vejo Record, né? E que tinha. A Record. É que assim, a Record ela sempre foi muito fraca em tudo. Novelas, séries, ela sempre foi assim, coadjuvante das emissoras, né? Mas a gente tem o clássico da Record, o Pica-Pau. Que aí a Record mandou muito bem. Mas no caso da cultura, sim. Eu acho que pega esse horário assim, umas 6, que é o horário que a molecadinha tá voltando da escola. Acho que eles acabam ligando a televisão, né? E aí assistindo. Quem. É que hoje em dia também todo mundo vê coisa no celular, né? Então, sei lá. É mais o pessoal que ou tem uma internet muito ruim, ou tem uma condição mais baixa e tal, e acaba ligando a televisão naquele momento. Ou então tá rodando na TV na casa da pessoa, e aí passa um desenho e a criança vai lá e assiste, né? Esse horário, 6 e pouco. Então, você comentou sobre Pequeno Urso, Tintim, que são desenhos da cultura que são assim, bem. Uma vibe bem clean, uma vibe bem tranquila, que são desenhos assim da vibe da cultura. Praticamente todos os desenhos assim, não tem nada de desenho assim, nossa, ação, claro que nem todos os desenhos são assim, super calmos. Mas a maioria dos desenhos da cultura são sempre assim, calmos, os personagens super good vibes, sempre amorzinhos, sabe? Tipo, não tem nem como colocar nos dedos tantos desenhos que tem na cultura, por exemplo, Pequeno Urso, Tintim, tem aquele lá que é o Guaxinim pra escola. Nossa, na cultura tem muito desenho de bicho, inclusive, né? Só tem a Angelina Bailarina, que é um rato. Tem tem um carro que quer apostar uma corrida, que é uma cópia de carro também, né? E tem, tipo assim, vários desenhos que são super, super clean, que não tem tanta ação, né? Tipo assim, algumas emissoras passam desenhos mesclados, alguns desenhos mais de ação. Que, por exemplo, o SBT passa desenhos mais infantis e de ação, e a Globo passa desenhos mais juvenis e de ação. Já percebeu alguma coisa assim? É, não tinha pensado nesse tipo de divisão, assim, de desenho entre as emissoras, né? Meio que seria um sectarismo de público, né? Eu não tinha pensado por esse ângulo, mas eu acho que era claro, sim, para todo mundo que era criança, de que existiam diferenças entre as emissoras, né? De fato, quando você te ligava na cultura, a gente esperava um desenho mais calmo e de alguma maneira educativo, né? E acho que quando o pessoal ligava mais na Globo, por exemplo,
Na TV Globinho esperava mais ação, né? Dragon Ball passava na TV Globinho, né? Não sei se Naruto passava lá também, você sabe? Ah, eu não lembro muito de nada passando na TV Globinho. Então, mas assim, tava mais no hall da TV da Globo passar esses desenhos assim, mais de ação, né? Meio que hoje são vistos como desenhos. Não, hoje nem tanto, né? Mas na época eram vistos como desenhos meio que garoto, né? Essa coisa assim mais porrada, luta, né? E o SBT brigando ali no meio entre uma coisa e outra, tal, né? Mas e a Record com os desenhos totalmente despiruletado, né? Ai, tipo assim, a Record, por exemplo, do nada é o pica-pau, por exemplo, louco de maconha e de manhã um desenho bíblico. Bem legal, bem assim, clean, super normal. Mas assim, eu não sei vocês, mas eu, tipo assim, sou da turminha que acordava de manhã pra assistir desenho bíblico, porque, né, não tinha nada pra assistir domingo, então vamos acordar às 7 horas da manhã pra assistir desenho bíblico. Acho que você não era assim, você era? Não, mas é uma janela interessante que a Record explorava, porque de fato, a Record pega umas janelas. O próprio Pica-Pau, ele passava no horário que não era comum ter desenho. Se eu não me engano, o Pica-Pau passava no horário que era comum nas outras emissoras, tá passando jornal, eu acho, né? Tipo, era um horário meio nobre até que o Pica-Pau passava, justamente para competir com as outras emissoras, né? Uma criança que ia estar trocando os canais atrás de um desenho ia cair na Record quando não tiver desenho nas outras emissoras, porque ela ia passar necessariamente pela Globo, pelo SBT, pela Cultura, para depois ela cair na Record, né? E a gente também não comentou da TV Futura, né? Que também tava nessa onda de ter uns desenhos meio alternativos e de passar os desenhos nos horários também, entre aspas, alternativos para tentar competir desenho com o horário de público infantil, né? Com as outras emissoras. Então, a TV Futura. A TV Futura era uma emissora um pouco mais pobre, porém tinha também desenhos um pouco mais calminhos, desenhos um pouco com um orçamento um pouco menor, porém conseguia ser melhor que a Record. Olha que legal! Passava uns desenhos assim, por exemplo, Timothy, alguma coisa assim, Ramelão, coisa assim, sabe? Pode ser antigamente hoje em dia, mas era um do bicho que tinha lá. Daí, tipo assim, as trigêmeas, vários desenhos que eu assistia, eu gostava, porque lá que eu conhecia alguns desenhos muito clássicos, porque lá passava desenhos antigos que hoje em dia são clássicos e icônicos que eu conheci. Por exemplo, A Caverna do Dragão, que no meu tempo era assim, já era um pouco clássico, mas ainda tava um pouco em alta. Que eu acordava da meu pai pra escola e eu assistia e, tipo assim, não tinha desenho nenhum, né? Nenhum, só passava jornal. Daí eu ia na Futura, assistia esse desenho e tava passando. E, na minha opinião, a Futura, assim, era melhor que a Record, mas a Record tinha, assim, é... o pica-pau, mas assim, mesmo assim não ganha da Futura, na minha opinião. E também a gente tem que falar da Band, né? Que a Band, a única coisa que eu lembro da Band Tinha desenho passando. na Band? A única coisa que eu lembro da Band passando é o Dragon Ball, só. Então, eu nem sabia que tinha desenho na Band. Então tem. Só tem o Dragon Ball, só isso. Apenas. Bom, se tem, vocês falam, porque eu só vi Dragon Ball. De resto, eu não vi mais nada. Não vi nada. Então, Porque assim, também tem desenho na Rede TV, só que na Rede TV é desenho bíblico, só que não é desenho bíblico na Record, é desenho bíblico assim, tosco, tipo assim, da menininha. Vamos rezar pra Jesus, da menina toda torta, assim, "Grrr". Mas, né, hoje em dia nem isso mais tem, né? A Rede TV não passa mais nada, nem Sônia Abrão mais passa direito também. Daí é foda, viu? Mas tem uma coisa mais a acrescentar sobre as emissoras que passavam desenhos? não, a gente tá falando das emissoras de canal aberto, né? A gente podia comentar um pouco sobre as emissoras de canal fechado. É que meu conhecimento sobre elas é muito baixo, porque em alguns breves momentos da minha vida eu tive algum tipo de contato com, Pobre. é, com Cartoon Network, com Discover Kids. Tinha até uma outra que eu não lembro como era o nome, mas. Ah, tinha a TV Rá-Tim-Bum também, que sumiu. Não sei por onde anda a TV Rá-Tim-Bum, que era. Faliu. Que eu gostava. Sério, faliu mesmo?
Sim, que era praticamente uma TV brasileira que nem a Futura, né? Daí praticamente tudo que entra na TV aberta brasileira faliu, né? Por exemplo, a Futura faliu também e faz meio que parte da Globo agora. Ah, entendi. É, eu não sabia, mas o rá era bacana. Mas então, voltando. Eu sei que tem muitos desenhos, tipo, sei lá, Johnny Bravo, A Turma do Bairro. Acho que o que ficou mais marcado na galera é Cartoon Network, né? A galera gosta mais de Cartoon Network, que tem desenhos mais icônicos assim. Embora Discovery Kids tivesse seus méritos, né? E tivesse bons desenhos. Se eu passava Peixonauta no Discovery Kids, passava no Discovery Kids também. Eu não lembro os desenhos tão bem dos Discovery desenhos. É que eles são menos marcantes mesmo, os desenhos do Discovery Kids. Eu sinto que eles são para um público menor, né? É que desenhos de TV fechada é a mesma coisa que desenhos da TV aberta, de emissoras, tem, tipo assim, uma faixa etária. Por exemplo, Discover Kids é para crianças um pouco assim mais novas, juvenil, criança. E Cartoon Network também criança, mais juvenil e adolescente. E, tipo assim, Cartoon Network ficou mais famoso por ter desenhos, assim, um pouco mais sérios, um pouco... Sérios não, né? Tinha muitos desenhos bobalhões, muito assim, muito assim, frenético e muito... Nada a ver com a cultura, mas, tipo assim, tudo... Sabe, eu não sei explicar. Tinha soco, tinha sangue, frenético, tudo que uma criança queria ver na televisão. Então, tipo assim, claro que ia ser famoso. Porém, tipo assim, eu só tive Cartoon Network, eu só tinha Cartoon Network, Nickelodeon Isso é Nickelodeon, outra emissora que eu tinha esquecido. e acho que é Discover Kids, por quê? Porque meu vô, ele meio que hackeou a parabólica, a gente fez meio que um crime federal, e a gente tava usando tudo isso aqui de graça, porque meu vô hackeou isso e eu tive de graça até tirarem a parabólica de casa, porque teve que entrar a TV digital. E eu fiquei muito triste, porque fiquei sem isso, né? Mas tinha muitos desenhos, porque era muito bom. Por exemplo, na Discover Kids, eu assisti Backyardigans, Personalta, é ótimo. Peixonauta, tipo assim, desenhos muito infantis, assim, bem infantis. É verdade, Backyard que só passava no Discovery Kids, né? Que eu me lembro. E era muito bom. Diga-se de passagem, muito bem feito. Sim, porém eu não gostava da hora que eles cantavam. Na verdade, eu não gosto de nenhum desenho que canta. Então eu não gosto da Disney, nem da Pixar. Mas eu gosto dos filmes dele. Mas eu não gosto da hora que eles cantam. Bom, não vamos entrar nessa seara não, senão aqui vai virar outro podcast. A gente vai falar de Disney e Pixar. Mas assim, bom, a gente falou um pouco sobre emissoras, né? Eu vou dar umas pinceladas aqui, que eu acho que merece, sobre Tintin, que é um dos meus desenhos favoritos, que na minha opinião é um desenho que nunca morre, é um desenho que eu ainda assisto hoje, né? Claro que não mais pela televisão, né? Mas hoje na internet dá pra gente assistir mais. E é um desenho que eu gosto muito de assistir. Ele me lembra da infância e ao mesmo tempo o humor continua me divertindo, o Tintin. O Capitão Haddock é extremamente hilário pra mim, junto com o Professor Girassol, junto com o Milu e o Tintin, fora toda essa coisa investigativa e tal. E assim, é algo extraordinário, eu ainda hoje ainda assisto. E falando em coisa investigativa, eu acabei lembrando de alguns desenhos interessantes que a gente não mencionou, mas que são desenhos muito bacanas, que, assim, né, a gente pode falar, por exemplo, de Liga da Justiça e X-Men, são dois desenhos muito bacanas, né, Sim. cada um com seus méritos. O que que você acha? Ai, uma bosta aqui. Ai, eu não gosto de Liga da Justiça, mas eu gosto de X-Men. Porque Liga da Justiça, assim, não é muito bom, assim, porém, entre DC e Marvel, eu prefiro o DC. Porém, eu não gosto da Liga da Justiça, mas tipo assim, eu gosto do Batman. Mas isso não vem ao caso. Tipo assim, você tá falando do desenho da Liga da Justiça, eu não gosto, tipo assim, não gosto assim, a ponto de assistir, mas é um desenho bom. E o X-Men, eu gostava, assim, os mutantes brigando e tal. Praticamente assim, nossa, eles são heróis, né? Não, eles não eram heróis mesmo, eles só eram anti-heróis mesmo, assim. Ninguém era herói, todo mundo era anti-herói. Tipo assim, tinha uns vilões que não eram heróis, eles eram vilões
vilões mesmo. Mas os heróis eram anti-heróis, porque eles não faziam nenhum bem nem mal, porque os mutantes do bem, eles roubavam banco, roubavam carro, matavam alguns pedestres. Ai, quem é adolescente, né? Ah, foda-se, eu não saio matando ninguém, e aí? Ai, mas sim, até que eu gostava, assim. Hoje, quando eu era criança, eu assistia que nem eu queria ser que nem a vampira. É, é que assim, né? Meio que a DC. Mas assim, não, vai, liga os heróis e os vilões. E é isso. E aí as tiradas ficam em torno de algum personagem de alívio cômico. Voluntariamente, como o Flash, ou involuntariamente, como o Batman e o Marciano, que eu esqueci o nome dele. Que é John, não é? Não lembro o nome do Marciano, mas enfim. John. Basicamente. Acho É, que é John, sim. acho que é John. Mas basicamente a Liga da Justiça é composta disso, né? De você tem essa galera, os heróis, que são heróis de fato, e os vilões, que são vilões de fato, né? Só que eles têm os vilões mais marcantes, né, na DC. Na Liga da Justiça, né? Do que no X-Men, na minha opinião. Tipo, tudo bem, no X-Men você tem a Mística, você tem o Magneto Só. e tal. Mas os outros, eles não são. Por exemplo, tem o carinha lá das cartas que eu sempre via ele no. Que ele sempre é um cara que trabalha com Magneto, se eu não me engano. Sempre aparece. Tem o Mercúrio também, mas vai estar personagem secundário. Enfim, os outros vilões, todos você fala, meu, é só um perturbado doido na cidade, sabe? No caso da Liga da Justiça, não. Você tem, por exemplo, o Lex Luthor, você tem o Brainiac, você tem o Homem Brinquedo. São vilões assim que são, na minha opinião, os mais marcantes, né? Tudo bem, mas eles são mais marcantes, vai. É, né? Porque, assim, eu não gosto muito da visão do Superman, porque ele é muito assim, ai, certinho, muito não sei o que, sabe? Mas eu gosto muito, assim. Mas, tipo assim, generalizando esses super-heroes, vai. São as super-heroínas da DC. Por exemplo, Mulher Maravilha, Supergirl, a Bumblebee, a Green Lantern, né? Que é a. Nossa, esqueci o nome da Green Lantern. A Green Lantern aí. A. Esqueci o nome da Green Lantern, só que violeta lá. A anel roxa. Sabe, eu gosto delas. Elas são boas, assim, bem bonitas, bem legais. O resto, assim, uma bosta, jogar tudo no lixo e refazer seria bem legal aqui. Mas, assim, são bem icônicos, já estão há muito tempo aí. Se refazer até meio que possa ser que estrague pra pior. Mas eu posso estar falando isso porque eu esteja mais apegado ao Batman e eu seja mais apegado com Gotham, assim. Que se for dos vilões, sim, me falar esse brinquedo, ó, do vilão, qual é o nome do vilão? Ah, eu falei Lex Luthor, o Brainiac, o Homem Brinquedo. Então, esses vilão, pra mim não é tão conhecido, eu conheço mais o vilão do Batman, embora que, tipo assim, eu não conheça, mas, por exemplo, assim, eu conheço praticamente, não, eu conheço todos, vai, Arlequina, o Pinguim, o Homem Crocodilo, aquele lá que é fortão, assim, Homem Morcego, O Charada. o Charada, a Mulher Gato, daí tem o Pinguim, daí tem, sabe, aquele, sabe, o Espantalho, entre outros, sabe, muitos, tipo assim, icônicos também. É o que eu tava dizendo, tipo, eu acho que desculpa, eu acho que na Liga da Justiça você tem os vilões mais icônicos, né, do que no X-Men. Mas no geral eu concordo que o X-Men é uma produção melhor. No sentido de roteiro, eu acho. Mas a gente não pode deixar de honrar a Liga da Justiça por ter lançado um herói inclusivo, por ter lançado um herói marginalizado. A gente tem que comentar sobre isso. A gente tem que comentar que a Liga da Justiça lançou o primeiro, que é o Marciano. Olha, é verdade. Que normalmente, normalmente os vilões que são careca, né? Os calvos, assim. Não, é uma coisa mais ou menos assim, não é que os vilões são careca, é que assim, se é careca é um vilão, sabe? Mas nem todo vilão é careca.
É porque, como sempre o vilão tá nervoso, aqui ficar nervoso faz ficar calvo. Então sempre eles estão careca. Ai, que bom, né? Inclusão, mas não tem uma gay lá também no meio, né? Podia ter uma bicha, mas se bem que é uma bissexual. Bem que o Superman é bissexual, né? Não Não tem essa sei. história? Teve um beijo gay na HQ dele, na Ah, última que é, teve uma lançou. HQ assim, né? Ih, o Superman corta aí. Um bichona aqui. É, mas aí no caso é uma HQ, não é um desenho, né? É, né? Então, tipo assim. É. Tipo assim, tem outros desenhos também, por exemplo, que a gente não comentou também, que são menos conhecidos que esse que a gente está falando. Que são desenhos brasileiros. Como. Eu esqueci o nome do outro personagem, mas o desenho é Tananã e Guilhermina. Como você não conhece, mas esse desenho é brasileiro. Tipo assim, desenhos brasileiros são normalmente não conhecidos, mas tipo assim, tem alguns que são bons, tem alguns que são horríveis. Por exemplo, assim, Historietas Assombradas, Irmão do Jorel. Você conhece algum desenho brasileiro que você gostou? É que tipo assim, eu não sei se é uma produção brasileira quando eu vejo um desenho, sabe? É, então. É que normalmente tem como você saber, porque ou no começo ou no final vai mostrar a bandeirinha do Brasil e meio que vai simbolizar a cor do Brasil em algum momento e você vai saber, assim. Irmão do Jorel eu assisti. Não, não é que eu tenha assistido, mas eu sei, né? Mas eu acabei que eu nunca assisti. Até porque Irmão do Jorel é muito mais recente. Mas. Então, eu assistia muito desenho, mas eu não sei dizer quais desenhos eram de fora e quais desenhos eram brasileiros, né? Isso eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, até hoje eu não sei se o show da Luna é estrangeiro ou se o show da Luna é brasileiro. Estrangeiro, ele é da Austrália. Eu tenho quase certeza que ele é da Austrália ou do Canadá. Então, e o, por exemplo, Peixonauta. Estrangeiro com certeza. Ah, então, eu nunca sei se desenho é estrangeiro ou não, então eu não vou conseguir responder muito bem essa pergunta. Ah, então, você descobrir como desenho estrangeiro, eu raramente, por exemplo, desenhos brasileiros vão pra, tipo assim, emissoras grandes. Por exemplo, esse que eu falei, da Nanã e a Guilhermina ficaram assim, passando em uma em uma emissora aleatória. Porque, sei lá, sabe? Porque alguns acho que nem passa. Porque, sério, alguns são bem pobrezinhos até pra conseguir pagar. Mas o único que eu vi assim passando em TV aberta foi Historias Assombradas e só. Porque outros eu nunca vi. Então, eu falei, pra mim é mais difícil de perceber isso. Assim, eu não comentei sobre o Pequeno George, que pra mim, Pequeno George é incrível. É um ótimo desenho, na minha opinião. Pequeno George. Ele mexe um pouco com essa minha parte mais cientista também. Eu acho ele muito bacana. Muito bom por isso, né? E sensacional. Ah, e uma coisa que eu fiquei guardando pra falar, e vou falar agora, é de Jovens Titãs. Né? Jovens Titãs, um enredo muito bom, personagens incríveis, histórias assim fascinantes, assim. Uma coisa meio lúdica pra galera já mais adolescente, né? De que é você e seus amigos morarem junto. Que é basicamente isso que é a Torre dos Titãs, né? Cinco amigos que moram junto, basicamente, né? E eu acho que brinca com isso e eu acho isso algo muito interessante. Ah, então, eu também achei isso muito interessante. E, tipo assim, se você olhar para Jovens Titãs, você vai perceber que normalmente, sempre que é um grupinho de super-heróis, sempre vai ter a super-heroína gótica, sabe? E, tipo assim, sim, Jovens Titãs foi um desenho muito bom, tipo assim, real. E quando, tipo assim, teve a mudança drástica de desenho, tipo assim, Jovens Titãs pro Jovens Titãs Go, foi uma bosta. Eu odiei. Porque real, tipo assim, eu vou assistir Jovens Titãs, a menina lá assim, agora vamos ver Jovens Titãs no Bandinho e Companhia, eu vou assistir. Daí ela começou um desenho aleatório, eu falei, gente. Isso não é Jovens Titãs. Daí começou a assistir, eu fiquei super triste, nem fui explicou porque se acabou, se não sei o que. Eu fiquei assim, bem pasmo. Você percebeu quando acabou? Não, tipo, só parou de passar mesmo, né? Não é que não tem um episódio final no Jovens Titãs.
né? E aí eles fizeram o remake. E falando nessa onda de remake, eu vou puxar aqui o Ben 10 pra gente falar um pouquinho sobre ele, né? Ben 10 eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, né? Assim, porque assim, eu sei que muita gente gosta do primeiro Ben 10, que ele é criança, da primeira versão. Mas eu não gosto daquele Ben 10, ele é muito chato, gente. Ele é muito irritante, é um moleque chato, não tem graça, sabe? Ele só é um herói, entre aspas, porque ele tem um Omnitrix. E porque ele quer pagar de bonzão. Então ele só resolve as coisas porque ele quer falar, nossa, eu sou bonzão. E ele vai lá e vira um alien e começa a bater no outro. Mas ele é só um moleque chato. Agora, por exemplo, no Força Alienígena, pegam essa parte dele, ele continua com esse traço de personalidade, continua sendo meio babaca, um pouco arrogante, mas já é outra coisa, já são outras questões, já é outra realidade, já tem uma cabeça mais formada. Eu já acho que fica mais legal. Então Força Alienígena já é um Ben 10 que eu gosto mais. Agora o outro Ben 10 que é o Supremacia, ele é muito bom. Só que ele já é. O Ben 10 já é mais adulto, né? Ele já é um desenho assim mais sério. Então, pra quem gosta, por exemplo, de Jovens Titãs, da versão antiga, né? Vai gostar de Supremacia, na minha opinião. Mas, por exemplo, quem gosta dessa nova versão de Jovens Titãs não vai gostar de Ben 10 Supremacia. Parece que lançou um outro, não sei quantos outros Ben 10 lançaram, não sei que tem um Ben 10 mais atual, que fica com uma linha meio parecida com o Titãs Go, né? E só que esse eu também não acompanhei. Então, esse novo Ben 10 que lançou eu também não acompanhei. Mas, então, eu acompanhei ele até antes desse remake que teve nele. Tipo assim, as temporadas que teve, eu acompanhei. Tipo assim, foi muito bom, sabe? Eu gostei até da primeira temporada, mas sim concordo que ele era um saco insuportável. Queria matar ele, assim. Mas. Mas ele era uma criança. A gente gostava, assim, né? Era um tempo bom. Daí, tipo assim, continuando nesse nicho de desenho, quem tava falando história, né? Também tem outro que eu queria comentar também. O Winx, gente. Que tipo assim, mano, a história de Winx é tipo assim, algumas pessoas acho que nem sabem, assim, mas, tipo assim, a linha é muito complicada. Que tem coisa assim que fala assim, é assim. Daí do nada a Rainbow fala, não, é assado. Daí, tipo assim, então tá bom, é assado. Daí do nada a Rainbow assim, não, é assim. Daí você fica meio, ué. Daí, tipo assim, tem que fazer assim, eu vou aceitar que é assado. Não, eu vou aceitar que é assim. Daí fica meio que assim, sabe? Daí, tipo assim, da primeira, tipo assim, por exemplo, tem uma parte da Fandom que aceita que é da primeira temporada até a sexta é a história original. E tem uma parte da Fandom que da primeira à terceira é a história original. O resto é apenas assim, nada tá acontecendo, é só foda-se. Mas, tipo assim, a história das Wings foi decaindo um pouquinho, óbvio, assim. Mas pra mim, a história foi decaindo, assim, real. Mas pra mim, Wings perdeu a qualidade a partir da quinta temporada, assim. Assim, a animação, a história. Porque não tinha mais o que fazer, né? Porque o desenho ia acabar na terceira temporada, tipo assim, porque a Faragonda fala assim, o Enchantrix é a última transformação final. Daí chega a quarta temporada, chega o Believe, que do nada fala assim, meu, você tem várias transformações ilimitadas pra vocês usarem. Ué, o Enchantrix não era a transformação final de uma fada? Não entendi muito. Daí do nada a Rainbow fala assim, mas a Faraconda falou isso por causa que vai ter outras transformações que elas vão usar, que mesmo assim o Shantiks é a transformação final e tal, sabe? Que tipo assim. É, foram inventando coisa também pra continuar o desenho. Também que o Winx faturou horrores, inclusive, tem tudo de Winx. E tipo assim. Estão se estendendo muito não, que já acabou a oitava temporada, graças a Deus, que estavam se estendendo que não tinha mais, né? Estavam, tipo assim, a vaca tava magra e estavam continuando tirando leite da porra que não tinha mais, sabe? E tipo assim, chega, tem uma hora que tem que acabar, por exemplo. Jovens Titãs acabou. Inclusive, falando assim, que você falou que teve final, teve um episódio final, só que normalmente TV não exibe final de desenho. Mas, por exemplo. Nossa, até perdi um pouco o raciocínio. Sim, se você percebeu assim um desenho que foi perdendo a qualidade com o tempo. Teve um desenho assim que você percebeu?
Além de Ben 10, é claro. É, não, sim. É que eu não acompanho muito as temporadas é que desenho normalmente também é difícil um desenho que dura mais tempo. Porque é difícil um desenho ser gravado e fazer tanto sucesso ao ponto deles ter novas temporadas, né? Então, isso é um pouco raro de acontecer como aconteceu. A gente tá contando aqui, né? Jovens Titãs, de Ben 10. Mas assim, quando a gente fala de desenhos que tiveram nova temporada, né? Do Ben 10, né? Que eu já tinha falado. Mas é complicado, porque realmente eu não consigo me lembrar de outro desenho que tenham tido outras tantas temporadas assim. Ah, a gente pode comentar sobre Pica-Pau. Você tem meio que o primeiro Pica-Pau, você tem o Pica-Pau Biruta e você tem o Pica-Pau Civilizado, né? O último, o Então, mas o Pica-Pau primeiro pica-pau não é o pica-pau biruta? é Veio o antes? primeiro é o Biruta? É, Ah, então o outro Pica-Pau, o normal, ele já é a segunda versão. sim. Daí depois da segunda versão tem uma, que é tipo assim. Mesmo que a segunda versão só que é um pouquinho mais remasterizada. Aí a quarta é ele industrializado. E a quinta é ele industrializado, só que um pouco remasterizado. E a sexta é ele em 3D, que é aquele filme que é uma bosta. E tem várias versões dele também, né? Aquele filme só passou aqui, né? Ai, foi uma bosta. Daí, esse filme nem saiu por cinema, inclusive. Daí a sétima, né, que é a última agora, que é um desenho que, tipo assim, foi feito em flash, inclusive. Que bem triste. Então, nesse caso, eu gostava mais da segunda versão, acho que foi que ficou melhor. O Pica-Pau Biruta eu não acho ele tão bom, por mais que muita gente gosta, mas eu acho a segunda versão. Gosta onde? Ah, não sei, tem gente que gosta do Pica-Pau Biruta, mas assim, eu acho que a segunda versão é melhor. Tem as melhores tiradas, as ideias são as melhores, as histórias são muito boas. Foi tapeado. É, então, as histórias são as melhores, sabe? Ele vai pro espaço, ele faz tudo. No Pica-Pau, a último eu acho. Ele fica meio de cidade grande, né? Ele fica muito subordinado às coisas da cidade grande. E aí acaba que as grandes intrigas são briguinhas assim de ego, brigas. Ah, o Leôncio roubou meu lugar na fila, eu vou sacanear ele. Ah, o Leôncio não pode fazer nada porque se ele fizer alguma coisa ele tá no meio do supermercado, não pode mexer comigo. Sabe, uma coisa assim meio. É, vida cotidiana normal de uma cidade. E o segundo pica-pau você tem, assim, infinitas possibilidades, assim, entendeu? Ah, então, eu não tenho muito isso, mas talvez porque eu seja assim, tenho um amor, não sei. É, eu gostei de todos, mesmo do Capobiruta, ele é um vagabundo, chato, insuportável. Mas eu gostei de todos, menos da nova versão. Da versão dele, assim, normal, sabe? Da versão dele, assim, antiguinho. E da versão dele industrializada. Industrializada é ótimo, né? Da versão dele, assim, meio que urbanizada. Eu gosto, assim, é bem legalzinho. Mas tem que concordar que a segunda versão dele é mais engraçadinha, assim. É mais. Ele é mais fofinho. É, você acha que tem mais coisa pra falar? Que a gente pode partir depois pra desenhos adultos. Se você acha que tem alguma coisa pra falar ainda sobre esses desenhos de infância. Ah, então, eu ia te perguntar se você. Nada muito obsceno, tá, gente? Então, eu ia te perguntar, assim, sobre se você sabe de algum desenho, assim, do. Assim, rede fechada. Não sei, você provavelmente não lembra, assim. Ah, provavelmente você não lembrar, mas sabe, desenho do Globo, assim. Você lembra? De quem, desculpa? Do Globo. Já ouvi falar, acho que já passei, mas eu não lembro. Porque o Globo tem desenhos muito característicos. E eles são, tipo assim, animações diferentes, mas eles são iguais no conteúdo, mas a história é diferente. Tipo assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, por exemplo, Ladybug e Lolly Rock são totalmente diferentes, porém, se você parar pra pensar, são iguais. Os episódios são totalmente iguais. O episódio, ai, levantam, conversam, acontece tipo assim, por exemplo, ai, vamos cantar, por exemplo, Lolly Rock. A Marinette vê o Adrian, ai, caí no chão e escorreguei. Ai, um vilão, vamos transformar e pegar o negócio que ele tem lá pra nós. A Marinette vê um Akuma e se transforma.
E é a mesma coisa, isso o episódio inteiro. O episódio inteiro não, todos os episódios, toda a temporada. Pelo menos Miraculous mudou. Logo acabou na primeira temporada, aqui no Brasil, né? Lá teve final, teve tudo, foi bem. Aqui não teve, sabe? Aqui no Globo não quis dublar, mas Miraculous, tipo assim, teve. Foi amadurecendo bastante e tal, assim. Mas é só isso mesmo. A gente pode começar a falar de desenhos adultos, pra começar a esquentar o clima. É, não, a gente folheou todos os desenhos de criança. Aí tem todos os desenhos de criança, né? Mas aí tem os novos desenhos de criança, que são os desenhos da internet agora, né? Que é uma coisa assim meio Bob Zoom, Galinha Pintadinha. Ia falar Patati e Patatá, mas meio que os programas que envolvem. Meio que eles fazem programa infantil, não desenho. E eu acho que já é mais recente também, né? Mas enfim, de qualquer forma não é desenho, né? Propriamente dito. Esses desenhos mais recentes também, que o pessoal, que criançada mais, né? Que vê na internet, eles já são bem diferentes dos desenhos que a gente via quando criança, né? É, sim, é bem diferente. É, por exemplo, assim, no caso dos desenhos adultos, tem, assim, uma barreira não, vai, é um meio que, tipo assim, um pouco de diferença entre desenhos adultos, assim. Tem desenhos adultos que só são trepar, sexo, pica, xota, o desenho inteiro. E tem, tipo assim, trepar, putaria, xota. E uma reflexão e uma coisa séria, assim. Então, sabe, desenhos adultos têm essa vertigem, sabe? E o que eu gosto é o putaria e o sexo e a coisa séria que tem. Se for só sexo e putaria, eu vou assistir a pornô, não isso, né? Tem uma opinião sobre isso? Não, assim, sobre desenhos adultos eu não curto muito ver esse tipo de desenho obsceno, assim, né? Eu prefiro ver os desenhos mais reflexivos, como, por exemplo, pro BoJack Horseman, né? Que eu assisti a série inteira, né? E tem personagens muito bons, como o Mister Peanut Butter. Toda vez que eu lembro de BoJack Horseman, eu lembro dele vendo o Horseman. E é algo incrível, porque é de uma alegria, de uma energia. O BoJack tá puto em ver ele de novo. E é uma sinergia muito legal ver os dois, assim. Enfim, mas tem os personagens incríveis em BoJack, mas eu gosto mais por esse fator, né? É um desenho que vai tratar mais sobre questões adultas e as dificuldades e tal. Mas, tipo assim, questão adulta, se fala não sexo. Questão adulta, por exemplo, assim, conta para pagar, depressão. Mas, assim, quando eu falo assim, ai, num desenho que eu assisto tem putaria e coisas sérias. O que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, Big Mouth, eu assisto e as pessoas nunca ouviram falar sobre essa série. Não, não conheço. Então, ela tá passando na Netflix. Ela é muito boa, mas provavelmente você não vai gostar porque tem coisas que você já aprendeu. Que eu também já aprendi, mas eu gosto de assistir ela porque eu acho ela fofinha. Que são pra adolescentes que estão descobrindo na puberdade. Ela tem, tipo assim, série na puberdade, ensina meio que masturbação, tanto feminina quanto masculina, ensina como se descobrir gay, lésbica, essas coisas. E tudo assim, de forma super divertida, legal, assim, gente, tem na Netflix e sim, tem como piratear, né? E tipo assim, sabe, um desenho igual o BoJack Horseman, eu não sei se eu nunca assisti. Ah, é Midnight alguma coisa, gente. Eu não lembro o nome dessa série, mas ela assim é muito, muito, muito reflexiva, tipo assim, real. Nossa, quando eu assisti ela, eu fiquei tipo assim, gente, nossa, tipo assim, é Midnight. Nossa, é Midnight Gospel o nome da série. É Midnight Gospel o nome da série. Nossa, é muito boa essa série. Tipo, nossa, muito. Porque, pega o BoJack Horseman, tipo assim, todo o enredo sério e junta, tipo, 3 vezes. Nossa, eles falam, tipo assim, nossa, alguém a sua vida é importante morrer, sabe? O que você vai fazer? Se você vai chorar? E se você chorar, sabe? Tem que deixar a mágoa ir embora. É muito boa, recomendo essa série, sabe? Eu recomendo essa série e também Big Mouth também. Você já assistiu alguma série, assim, além de Big Mouth, não, além de BoJack Horseman, assim? É, não, adulto não. Eu tava de assistir Desencanto,
Mas eu desencantei também de, de assistir. Ah, não me atraiu tanto e acabei nem vendo, né? BoJack Horseman achei muito legal, mas Encanto nem comecei a assistir. Tava de assistir, nem comecei. É, tem uma série de desenho interessante, não que ela seja propriamente desenhos para adulto, mas eu acho que já é feita para um público já um pouco mais velho. E são desenhos que são. E é um desenho que dá para atingir todas as idades também, né? Que é Steven Universo. Eu tô devendo de assistir, eu vou assistir ainda. E eu tenho muita vontade de assistir. Então, também tem desenhos que são desenhos adultos, digamos que não seja desenhos que tem putaria, que exclui somente putaria e coloca só o tema sério. Mas também, também esse universo não tem só, assim, um tema sério, também tem umas bobalices e tal. Daí, tipo assim, tem umas coisas sérias, fala sobre, assim, lésbicas, claro, né, que a Rebecca Sugar fala assim, ai, James não tem sexo, mas, assim, sabe que tem sim, né? Daí fala, assim, sobre, sabe, que a mãe do Shin morreu, foi um monte de merda, tipo assim, fala que, tipo assim, ah, eu mandei o legado dela pra mim, tipo assim, um maior fardo pra ele, quando não sabe muito como cuidar dele, não psicólogo nem psiquiatra, e ele acaba meio que sofrendo com isso, sabe? E é, tipo assim, um desenho muito fofinho, ainda mais as músicas, porque esse foi o único desenho, tipo assim, odeio desenho que tem música, odeio, mas esse foi o único desenho que eu gostei das músicas, tipo assim, gente, nossa, desenhos aqui, um pensamento, ou se por ela fizer, qualquer música de Steve Universo é boa, todas, desde a primeira temporada, Mulher Gigante, qualquer música, gente, nossa, música de fundo, tipo assim, o Steve, nossa, tudo. Ah, é muito bom Steve Universo. Tem que assistir, recomendo também Steve Universo. Já vão anotando aí no papelzinho pra você assistir. Coloca, tipo assim, na lista de afazeres, porque, sério, é muito bom. Você conhece alguma série, tipo Big Mouth, que é só putaria, assim, ou você não assiste? Não, eu até conheço, mas eu não assisti, né? E assim, eu até lembrei que eu não tinha comentado sobre o desenho do Discover Kids. Era Discover Kids mesmo, que era o George Curioso, né, que era um macaquinho e tinha um cara que acompanhava ele, que era um cara. Vocês vão lembrar dele, não é possível. Só vocês não assistiram. Mas era um cara que tinha um terno amarelo e um chapéu amarelo. Tanto que eu acho que ele era tratado pelo narrador como um cara de chapéu amarelo, se eu não me engano. Né? E George Curioso também era um desenho que me moldou assim bastante. Mas não, esses desenhos assim de adulto e que tem muita putaria, eu nunca vi nenhum não. Assim, e são não sei se são poucos, eu sei que eu conheço poucos, né, mas eu nunca cheguei a ter um contato maior. É, né? Tipo assim, daí essas vertentes de desenhos adultos tem, tipo assim, se excluir a putaria, daí tem os desenhos que tem a só putaria, né? Que são, assim, outros tipos de vertigem, né? Que são os hentais, né? Que são, assim, que é só Eu acho que não entra como desenho já nesse caso. É, mas é meio que desenhado, mas, assim, não tem história. Quer dizer, tem história, vai. Tipo assim, tipo, vai, tem, tipo assim, como você assistir uma novela, mas você vê a história dele, você vê a foto, você vê tudo. Eu não levo muito assim nesse sentido, não sei. É porque eu acho que nesse caso, assim, esse tipo de produção é uma produção menos técnica, feita por menos pessoas, mais amadura, assim, e com menos objetivos de ser vendável, né? Um desenho, ele tem como objetivo um público. Não que o hentai não esteja um público-alvo, né? De certa forma tem. Adolescente na Mas puberdade. os desenhos têm um público-alvo bem demarcado, tem a intenção de ser vendável, tem a intenção de ter um roteiro, sabe? Tem todas essas coisas assim. Por mais que os primeiros desenhos, os mais antigos, você tenha muito da obra do autor, né? Tipo, muito da mão do autor no desenho, porque o desenho ele é muito da criatividade do cara que criou, né? Isso eu acho muito legal de ter desenhos assim, que são os melhores, geralmente, eu acho, né? Porque tem o efeito comercial no desenho, mas tem o lado do cara que queria fazer, da ideia dele, né? Quando você tem só o comercial no desenho, ele fica meio tosco como Titãs Go.
né? Mas, então, eu conheço, eu não sei se eu classifico como desenho, hentai, e esses desenhos mais adultos, assim, nesse sentido, eu quase não conheço nenhum. E pelo que eu me lembro dos meus desenhos de criança, claro, deve ter faltado algum desenho, obviamente, né? Mas eu acho que eu citei a maioria, pelo que eu lembro. Quando eu era pequeno, minha mãe fala que eu assistia Teletubbies, né? Mas eu não lembro disso. A gente também, nossa, tem muito desenho adulto que a gente tem que falar também. E além de desenhos adultos, também tem desenhos adultos, assim, familiar. Eu nem sabia que existia esse tipo, mas eu tô falando agora. Que são, tipo assim, Simpsons, Family Guy. Family Guy não é tanto, mas Simpsons é mais. Porque eu não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil, Simpsons passa, tipo assim, na Band. Ah, tem mais um desenho na Band, Simpsons. É, na Band passa tipo 10 horas da manhã, sabe? 10 horas, Simpsons, tipo assim, do nada, o Homer e a Marge, vamos foder? Vamos. E tipo, 10 horas da manhã. E eu assistia Simpsons, eu achava, tipo, incrível. E era, sabe, legal, mas Family Guy eu não tive tanto contato, porque eu não gostava tanto assim. Você teve algum contato com Simpsons, Family Guy, esses desenhos assim? Family Guys não, mas Simpsons eu conheço, mas eu nunca gostei. Tipo, nunca gostei. Mentira, eu estou chocado. Sai daqui agora, aquele, né? Ai, mas tipo assim, brasileiro falso, né? Que tipo assim, o Simpsons já previu muitas coisas, tipo assim, tinha umas coisas assim, conspiracional. Isso, inclusive, isso ainda é em outra vertigem. Conspirações dos desenhos. Já ouviu alguma conspiração de algum desenho? Conspiração, tipo assim, ai, sei lá, sabe? Tipo dos Simpsons, sabe? Que toda vez eles previam alguma coisa, que, tipo assim, que preveu, por exemplo, que o Brasil ia perder o jogo pra Alemanha. É, eu conheço mais essas dos Simpsons. Algumas, né? Uma ou outra. Mas eu nunca fui muito atrás de pesquisar também. Então essas teorias, assim, sobre desenhos eu não tive muito contato, né? Eu acho que o brasileiro, assim, ele forma uma tríade, né? Entre, em sua maioria, né? Talvez entre Dragon Ball, Simpsons e Pica-Pau, assim, são os mais populares, assim, dos desenhos brasileiros que quase todo mundo assistiu. E, curiosamente, bem dizer, eu não gosto de nenhum deles, né? Só do Pica-Pau mesmo, que ainda acho melhorzinho. Ah, então, pois é, né? Perdi um pouco a linha do raciocínio. Ah, então. Ah, sim, lembrei. Então, né, sobre outras teorias da conspiração dos desenhos, tipo assim, por exemplo. Tem uma teoria tipo assim, de vários desenhos, por exemplo, assim, além dos Simpsons, é claro, que, tipo assim, tem vários desenhos que eu não gosto muito, assim. Por exemplo, Hora de Aventura, que falam que o Flynn, ele tá em coma, por causa que o reino doce é tudo da cabeça dele, que o cachorro que fala tudo da cabeça dele enquanto ele tá em coma. Tudo isso acontece enquanto ele tá lá, em coma, entubado, em alguma coisa aconteceu, o cachorro dele morreu, alguma coisa aconteceu assim. E, tipo, coisa bem assim. Esses que são em coma eu não gosto muito, mas assim, por exemplo, uma que eu gosto muito é que o time tem depressão e os padrinhos mágicos são antidepressivo. Que eu esqueci que eu acho que a Wanda é meio que. Nossa, eu ia falar meio que. A Wanda é meio que o Sertralina e o Cosmo é. Ah, eu esqueci. É os antidepressivos aí. Daí, tipo assim, eu fiquei meio chocado, meio que faz sentido que eles botaram na teoria assim que o Cosmo e a Wanda ficam lá o tempo que o time, quando ele ficar feliz, eles vão embora, igual o antidepressivo, que ele só pode fazer pedido na dose certa, ou seja, tomar os remédios na dose certa, senão meio que ele pode passar mal, ter uma overdose. E tipo assim, nossa, o povo viaja nas teorias, tipo assim, já, tipo. O que você tá achando dessa teoria que eu tô falando? Parece que eu não tô falando merda, né? Mas real, tem teoria muito assim na internet. Não, pra mim é meio novo, assim, sabe? Meio desconhecido essa parte. Eu nunca tive muito contato com esse tipo de coisa. Então eu tô só captando aqui. Mas também, além disso, tem também outras teorias, né? Que tem também das meninas superpoderosas, que essa aí é mais bizarra ainda.
que as meninas poderosas, na verdade, ela tá morta. Não é que ela tá morta, vai. Tipo assim, o professor Tônio tinha uma esposa e ele é meio que esquizofrênico. E ele matou a esposa dele e a criança nasceu. E ele meio que, tipo assim, fez experimento com a criança e a criança meio que teve tripla personalidade e ficou esquizofrênica também com o tempo, né? Com um pai desse, que até eu, né? E ela acha que é uma super heroína e é três personalidades. E teve, em vez de dupla personalidade, teve três. Que é a lindinha, a florzinha e a docinho. Tipo, mano. Nossa, tem um monte de coisa que viaja, sabe? Que é, tipo assim, muito, assim, lúdica. E algumas que também eu não vou lembrar agora, assim, sabe? Que provavelmente não lembraria agora. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu acredito que não. Comentei a maioria dos meus desenhos que eu gostava muito quando era criança. Tinha mais que eu via, mas esses foram os que mais me marcaram, né? E fico muito feliz por ter visto eles. E tem um desenho assim meio nada a ver, tipo Jim no Mundo da Lua, e que era legalzinho, mas não gostava tanto, né? E os outros desenhos assim mais básicos, né? Nada lá muito excepcional assim, né? E tem vezes que eu não gostava também, tipo Dora Aventureira e umas coisas nesse sentido. Mas acho que de resto dá pra dizer que eu falei a maioria das coisas que eu queria falar. E você, tem alguma coisa ainda que você quer dizer? Ah, não, tá tudo bem. A gente pode, tipo assim. Ah, sim, tem mais uma coisa que eu queria dizer. Desenhos com sequências de transformações. Por exemplo, Sailor Moon, Ben 10, Winx. Por exemplo, você gostava dessa sequência de transformações? Ou, tipo assim, você não gostava muito? Eu não pegava muito, na verdade, né? O que eu mais vi, consegui pegar, consegui ver que tinha uma transformação era bem 10, porque né, é uma sequência bem nítida e na televisão passava essas sequências muitas vezes, né? Do primeiro Ben 10 pro Força Alienígena e pro Supremacia, mas o resto eu não pegava muito. Ah, então, porque desenhos assim que tem sequência de transformação são às vezes meio que considerados de menina. Se você for para pensar, alguns desenhos são considerados meio que de menino, não tem tanto sequência de transformação. Mas Max Steel, que é uma bosta, tem sequência de transformação também. Falando no Max Steel, né, tem alguns desenhos assim que brinquedos, né, que são famosos, só acessórios, mas o desenho é uma bosta. Por exemplo, Hot Wheels é uma bosta e Max Steel também é uma bosta, é horrível. Tipo assim, não conheci ninguém que gostava de nenhum desse desenho. Você conheceu? Desse desenho que o boneco é pior do que. Quer dizer, não, que o desenho é muito pior do que o boneco. É. Eu não tinha muitos bonecos de desenho, sabe? Então eu não sei se dá pra. Eu lembro dos bonequinhos que eu tive de Monstros versus Alienígena. Só que essa categoria acho que a gente nem vai falar sobre, né? Porque isso são meio que filmes, desenhos. Aí é aquilo que eu tinha falado sobre a Pixar e a Disney, né? Se a gente for falar de filme, desenho, vixi, aí vai longe mesmo, né? Já, eu acho que já é assunto para um outro podcast, não cabe aqui, né? Eu também acho que sim. Mas fica aqui meus indicamentos, né? Pra vocês assistirem Minnie Mouse e o Mindy Light Gospel. E também o. Também assisti Desencanto e Steve Universo também. Desencanto é bom também. Mas, assim, você também não assiste, vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês. Não é assim, uau, um BoJack Horseman da vida, ou sei lá, um Midnight Gospel da vida. Não. Foda-se. Se você quiser assistir, não assiste. Se não quiser também é grosso, né? Não vai fazer diferença mesmo. Tipo, é legalzinho, assim. Nenhuma coisa pra acrescentar. Ah, eu lembrei de Camundongos Aventureiros, né? Um ótimo desenho que eu vi aí quando eu era pequeno. É um desenho de um traço diferente, né? Me lembra até um pequeno urso, mas é um desenho incrível, incrível, fantástico, assim, né?
Eu ia falar sobre o Wallace e Gromit, mas não sei se vale a pena falar, porque o Wallace e Gromit entra nessa categoria também de desenhos filme, né? Então, assim, eu acho que não cabe muito falar dele aqui. Mas Camundongos Aventureiros era muito legal, eu gostava muito da dinâmica dos dois. Então, em Camundongos Aventureiros eu gostava também. Porque quando passava esse desenho, tipo assim, eu vi que os ratinhos fizeram uma própria mini cidade pra eles. No trem, tinha o trenzinho pra eles embaixo, sabe? Na casa tinha umas casinhas pra eles. Era muito fofinho, sabe? Uma coisa bem lúdica. E eu amo que, tipo assim, viajavam mais do que eu, sabe? Ratos, sabe, mano? E era uma coisa muito fofinha. E eles, tipo assim, tendo uma aventura. Como eles eram pequenininhos, eles tudo era aventura, assim. Eles não pelo meio do mato, ou mas na verdade é uma grama, assim. É, assim, uma coisa bem legal. Então, colocando aquele elemento que você falou, o Wallace e Gromit não é só um filme, também tem a série em si. É, tem um desenho também, só que eu acho que ele é só dublado no idioma original, praticamente. Daí eu acho que não veio pro Brasil, mas ele é considerado sim um desenho de série. Mas eu acho que é só isso. Nessa pegada a gente pode destrinchar um pouco de Chão Carneiro, né? Que também é que nem o Wallace e Gromit, um desenho de massinha, né? Movimentado. É, Esses né? desenhos assim são interessantes. Sim, esses desenhos assim são de stop motion são muito bons. Mas a maioria de desenhos que são assim stop motion ou não são tipo assim iguais ou são apenas filmes, por exemplo, Coraline, essas coisas assim, são filmes separados, só tem assim, um filme e acabou. Agora Chau É que dá Carneiro, trabalho fazer. né, dá muito trabalho. Chau Carneiro, tipo assim, são episódios diferentes, tipo assim, fazer ali e acabou, sabe? Você pode fazer, tipo assim, os traços, assim, alguns anos, ó, alguns meses, e postar e deixar lá, sabe? Fazer, sabe? Às vezes, sei. Nossa, deu dar um trabalho da porra fazer já o Carneiro, que, tipo assim, nossa, é um dos episódios enormes, inclusive. 20 minutos, eu acho, de episódio, misericórdia. É, é bastante tempo, são muitos episódios, né? Mas a gente vai agora encaminhando, né, pro final aqui desse podcast. E uma coisa que era eu ter falado no começo, e eu esqueci, né? É que, bom, agora que você já ouviu isso aqui tudo, não vai fazer muita diferença pra você, né? Mas quem tá assistindo aqui pelo YouTube tem um link pra você ir pro Anchor. Quem tá assistindo isso aqui no Anchor, você pode ir no Fire Photos canal no YouTube e procurar lá pela playlist do Ratazana Cast que você vai encontrar. Por que que estou dizendo isso? Para quem gosta de só ouvir o podcast, você vai encontrar o podcast só para ouvir pelo Anchor, né? E no Anchor você vai você não vai encontrar o link para o YouTube, mas eu estou comentando aqui agora para quem está ouvindo pelo Anchor. Bom, Guilherme, você quer fazer um merchan de alguma rede sua ou algo assim? Eu quero. Gente, pra quem não sabe, provavelmente vocês não sabem, eu tenho um canal que chama Desenhos TV e eu tenho outro que chama Guilherme Games. Provavelmente o Gui dos Anjos vai deixar o link do meu canal aqui, né? Dos dois. Que eu preciso muito que vocês vão lá deixar o link, ó. O like no meu canal. Por favor, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Então vamos lá, gente. Por favor, se inscreva no meu canal. Que eu, sim. Vou encher o saco dele pra ele deixar o link aqui, né? Por favor. Eu acho que eu consigo deixar assim. Qualquer coisa, se eu não conseguir deixar o link, eu deixo o nome do canal pra vocês pesquisarem, mas eu acredito que eu irei conseguir sim. Claro que isso vai ser pelo YouTube, então você que está ouvindo isso pelo Anchor, apesar do público do Anchor não ser tão grande, mas você que está ouvindo isso aqui pelo Anchor, né? Ou pelo. Acho que dá pra ouvir pelo Spotify também, que eu nem sei direito como é que você escuta o podcast, né? Olha. Mas, se você não tiver pelo YouTube, basicamente, você vem aqui no YouTube, então, e vai poder acessar os links, né? Então, dito isso agora, vamos para a despedida, né?
É isso aí, gente. Bom, vou me despedir primeiro, porque eu sou a visita, né? Eu vou embora primeiro, que é praticamente aqui o podcast a casa dele, então. Bye bye, gente. Até mais. Espero voltar aqui mais vezes. E é isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Foi um papo muito legal e espero que vocês tenham gostado também. E aqui encerrando, Ratazana Cash.